O dog do Reddit. Primeiro relato. Estou exagerando que minha esposa não usou a aliança de casamento por vários dias seguidos? Olá a todos, é a primeira vez que posto aqui. Conforme declarado em meu título, espero obter sua opinião sobre o uso de alianças de casamento em público. Para contextualizar, eu, homem de 33 anos, sou casado com minha esposa, mulher de 32 anos, há pouco menos de um ano, porém, temos um relacionamento estável e exclusivo há 10 anos e moramos juntos há 8. Ela é o amor de minha vida. Ela me pediu em casamento há cerca de 6 anos. Eu disse que sim, mas acabamos tendo que adiar nosso casamento diversas vezes por conta de horários escolares, cancelamentos de local, etc. Há 2 dias, ela voltou das compras e disse que o caixa estava dando em cima dela e possivelmente a convidou para sair. Não me sinto ameaçada por outros homens dando em cima dela, já que nosso relacionamento tem uma base muito forte e costumamos achar isso cômico. No entanto, ela mencionou que se esqueceu de usar a aliança de casamento e é possivelmente por isso que o caixa estava flertando com ela. Ontem estávamos planejando ir ver um filme. Quando estávamos saindo pela porta, percebi que ela não estava usando o anel novamente. Eu perguntei, em um tom reconhecidamente nada agradável, então você não usa mais sua aliança de casamento em público? Ela ficou meio surpresa e disse que não, ela apenas esqueceu de colocá-lo e foi colocá-lo antes de sairmos. No resto do dia as coisas ficaram um pouco tensas, mas acabamos vendo o filme e achamos que gostamos. No entanto, quando voltamos para o carro, sua atitude mudou claramente. Perguntei como ela estava e ela disse, estou com dor de cabeça por sua causa. Ela então explicou como não gostou de eu ter mencionado que ela não colocou a aliança de casamento, que ela é humana e cometeu um erro e se esqueceu de colocá-la. Eu estava tipo, ok, tudo bem. Mas então ela continuou, claramente chateada, dizendo que ela é uma mulher atraente que não pode ajudar se as pessoas falarem com ela e a convidarem para sair. Eu estava tipo, ok, é verdade, mas se ela estivesse usando o anel, isso provavelmente impediria as pessoas de perguntar a ela. Ela disse que o caixa provavelmente não teria visto e a teria convidado para sair de qualquer maneira, e que ela, como pessoa, não é definida pelo fato de usar o anel ou não. Voltamos para casa em silêncio, mas ela se desculpou por ter gritado comigo no carro, o que eu aceitei. Quero enfatizar que não temos nenhum problema de confiança anterior e não estou de forma alguma insinuando que ela não tenha usado o anel intencionalmente. Esta também é a primeira vez que noto isso, o que provavelmente não teria notado se ela não tivesse mencionado suas interações com o caixa do supermercado no dia anterior. No entanto, estou um pouco surpreso com o quão defensiva ela ficou no carro e não sei como processar o que aconteceu. Eu apreciaria muito se vocês pudessem compartilhar quaisquer ideias que possam ter sobre você, parceiro que não usa alianças de casamento em público. Apenas explicando melhor. Na verdade, tive trabalho para fazer isso e parei de responder a maioria dos comentários iniciais. Acho que muitas pessoas perderam todo o contexto da minha postagem. Como usamos alianças de casamento há 6 anos, o casamento foi adiado devido aos horários da nossa pós-graduação e nosso primeiro local foi cancelado por nossa conta. É claro que usei o tom palavra absolutamente errado quando perguntei se ela não usava o anel. Vou me desculpar por isso imediatamente. Aprendi que a maioria das pessoas não usa alianças de casamento, as pessoas continuam falando sobre diamantes ficando presos, anéis volumosos, essa coisa toda é sobre alianças de casamento simples. Dito isto, nunca estabelecemos como nos sentíamos ao usar os anéis, e ao longo dos anos, apenas presumi que nós dois os usávamos igualmente. Vou perguntar quais são os sentimentos dela em relação aos anéis. Sinceramente, não sabia que não usar anéis era tão comum e, na verdade, não sou totalmente contra usá-los menos. Ainda estou preocupado com sua atitude defensiva, acredito que espero fortemente que isso tenha sido produto da maneira inadequada como a tratei antes de sair de casa. Se for outra coisa, teremos que jogar a partir daí. A atualização. Uau! Eu nunca teria pensado que esse post iria explodir do jeito que explodiu. Fiquei impressionado com a diversidade de respostas. Tentei ler todos eles, mas obviamente isso era impossível. Obrigado a todos que deram comentários, insights e conselhos atenciosos. Houve muitas partes móveis na postagem original e as respostas cobriram uma ampla variedade de tópicos. Acabei identificando os principais temas das respostas, enquanto tentava ignorar as respostas extremas de ambos os lados, ou seja, eu sou um monstro insuportável e controlador, versus minha esposa já está sendo enganada por várias pessoas. Minhas principais conclusões foram que meu comentário passivo-agressivo no início do dia foi desnecessário e provavelmente ofuscou o resto do dia. Isso provavelmente contribuiu para a troca de palavras tensa e defensiva no final do dia. Eu também não tinha ideia de que tantos casais não usavam suas alianças de casamento regularmente ou se usavam. Meus pais nunca tiraram os anéis e imaginei que era assim com todo mundo. Claramente, isso não representa de forma alguma a diversidade de padrões de uso de anéis em relacionamentos individuais e até mesmo em cônjuges individuais. Por fim, suponho que fui ingênuo ao pensar que usar uma aliança de casamento impediria as pessoas de darem em cima de minha esposa. Quando eu era solteiro, sempre verificava se havia um anel no dedo de alguém antes de prosseguir. Acho que alguém é um verdadeiro FDP se conscientemente dá em cima de alguém que é casado. Ok, finalmente aqui está a atualização. Minha esposa chegou do trabalho, aí eu trabalho em casa, e nos sentamos para jantar. Comecei a conversa primeiro pedindo desculpas pelo meu tom pergunta sarcástica do dia anterior. Ela agradeceu e aceitou. Eu então disse que fiquei acionado ao ouvi-la me contar que foi atropelada pelo caixa e ela explicar que pode ter sido por ela não estar usando o anel.
Ela me perguntou se eu queria que ela me contasse quando as pessoas flertassem com ela. Eu disse que sim, mas depende de você. Presumo que isso aconteça com frequência porque eu a acho tão linda, etc. Então perguntei que estava curioso porque ela ficou tão na defensiva no carro depois do filme. Ela disse que não estava se sentindo bem e que não gostava que eu insinuasse que era culpa dela ter levado um tapa e que às vezes ela se esquecia de colocar o anel. Pedi desculpas novamente e reconheci que, embora já estivéssemos juntos há um bom tempo, nunca discutimos o que queríamos que o valor de nossos anéis representasse. Na verdade, eu sugeri que ficaria bem em usá-los menos se fosse mais confortável. Ela disse que não, ela ainda queria usá-los em público, só que preciso entender que as pessoas esquecem coisas assim e é normal. Fim da história, estamos nos dando bem e ela me agradeceu por trazer o assunto à tona novamente para que pudéssemos resolver as coisas juntos. Obrigado novamente a este tópico por compartilhar suas diversas perspectivas. Tomados individualmente, uma quantidade razoável de comentários não foi muito útil. Mas, como um todo, foram descobertas tendências claras que considerei extremamente úteis. Agradecimentos especiais àqueles que forneceram respostas completas e insights sobre a dinâmica de seu próprio casamento. Nunca pensei que isso iria explodir, mas estou feliz que tenha acontecido. Comentários sobre o relato. Sou uma desenvolvedora de softwares, casada com um contador, e esta citação dita pelo OP, tendências claras foram descobertas, soa como algo que apenas um dos meus colegas de trabalho ou meu esposo diriam. Meus pais sempre usaram anéis de casamento até que minha mãe ficou cronicamente doente e suas mãos incharam como balões. Seus anéis tiveram que ser cortados antes que ela perdesse o dedo. Ela estava com o coração partido por conta disso. Tenho muito inchaço nas mãos, então quando não consigo usar meu anel no dedo, coloco em um colar. Eu e meu marido estamos há quase 12 anos casados. O fato dele procurar ou me mandar uma mensagem perguntando se esqueceu, mas está no trabalho para ter certeza de que não está perdido? Isso é muito agradável. Além disso, ele é desligado, sai comigo, mas não percebe nenhuma coisa, a menos que eu aponte. Uma joia brilhante é uma coisa simbólica que ele mostra se importar. Cuidar do item simbólico comprova que vale a pena. É um equilíbrio louco, eu acho, mas tão doce. Suponho que o OP foi bastante ingênuo ao pensar que usar uma aliança de casamento impediria as pessoas de darem em cima da esposa dele, já que existem diversas pessoas, tanto homens quanto mulheres, que realmente não se importam de tentar desgraçar relacionamentos alheios. Para algumas dessas pessoas, isso se torna até uma espécie de desafio. Já ouvi alguns casos de caras que viram a aliança de uma mulher mas tentaram uma investida mesmo assim. Acho, também, que pelo lado das mulheres é porque é um daqueles tabus que deixam as mulheres tão atraídas por homens casados. É como se um homem com aliança recebesse um selo de qualidade de uma mulher, daí outras passam a querer também. Mas também não entendo como alguém tem tempo e esforço para trapacear e viver duas vidas conturbadas. Adoro ver nos comentários que há um pouco de tudo. Alguns comentários aqui pensam que houve uma bandeira vermelha, mas nas postagens reais todos concordam que não foi algo absurdo ou estranho. Eu, por exemplo, não uso meu anel. Meu marido e eu trabalhamos no setor de serviços e ficaria horrorizado se o perdesse em um balde de sanitária, por mais simples que seja. É uma joia que deixa algumas pessoas enlouquecidas e outras aguardam em um local seguro. Eu acho que isso é uma coisa geracional também. Nesse relato senti o OP e sua esposa tentando dialogar, aparentemente sem nada obscuro. Me pareceu que eles são tão normais que é até estranho para o nível habitual de histórias do Reddit hahaha. Segundo relato. Peguei minha esposa enviando fotos para o seu cunhado. Nosso casamento pode ser salvo neste momento? Eu realmente não quero enviar spam para este subreddit que postei hoje de manhã, mas quando voltei do escritório minha conta foi banida. Esta será minha última tentativa de postar isso. Minha esposa Jéssica, mulher de 34 anos, e eu, homem de 35 anos, estamos casados há 3 anos, namoramos 2 anos antes disso e temos uma filha de 2 anos. Jéssica, minha esposa, tem 2 irmãs, sendo que a mais velha, Josie, mulher de 38 anos, é casada com Jake, homem de 40 anos. Há uma semana, cheguei cedo do trabalho e queria assustar Jéssica. Tentei ser sorrateiro, mas de alguma forma escorreguei e acidentalmente machuquei as costas. Jéssica veio em meu socorro. Fui para o quarto e ela foi até a cozinha pegar uma bolsa de gelo. O telefone dela estava ao lado da cama e Jake mandou uma notificação do WhatsApp dizendo: "Você tem o melhor par que já vi." Eu imediatamente soube o que estava acontecendo. Desbloqueei o telefone e vi que ela tinha acabado de enviar algumas fotos e vídeos de suas mamas para Jake, e não houve bate-papos anteriores antes disso. Quando Jéssica voltou para a sala, mostrei o chat e perguntei: "Em quanto tempo?" "Conheço essa mulher há 10 anos e nunca vi tão mortificada." Seus olhos ficaram marejados e ela disse: "Querido, sinto muito, mas posso explicar." Então eu disse para continuar. Segundo ela, no final de 2019, ela estava com dificuldades de dinheiro e Jake sugeriu que a ajudaria. Ele deu a entender que gostaria de ver as fotos dela. "Sinto que estou escrevendo um roteiro neste momento." Então ela enviou fotos para ele e isso continuou ao longo dos anos. Ela jura que não houve nada emocional ou físico envolvido, foi puramente transacional. Não acreditei em nada disso. Eu então disse a ela: "Já se passaram 5 anos. Tente se lembrar se algo físico aconteceu." Para mim, se metade do que ela está dizendo é verdade,
Como algo assim poderia não se tornar físico? Ela começou a chorar e me disse que poderia provar isso amanhã porque Jake ficaria desconfiado se ela tentasse falar com ele agora. Peguei o telefone dela, fui a um bar, passei a noite bêbado e, quando voltei, ela ainda estava lá chorando. Acabei de dormir no sofá. No dia seguinte, de manhã, dei a ela o telefone, ela ligou para Jake, a conversa foi mais ou menos assim. Jéssica, ei, queria saber se você quer mais algumas fotos? Jake, estou com pouco dinheiro, ontem gastei tudo. Jéssica, podemos fazer algo mais desta vez e nos encontrar pessoalmente. Mudei de ideia sobre isso. Jake, de jeito nenhum. De quanto estamos falando? Senti que ia vomitar, disse a ela que terminamos e fui para o escritório. Não sou um cara muito rico, mas me consideraria um cara estável que poderia cuidar da família. Agora sinto que falhei como homem, cuja esposa teve que vender seu corpo para atender ao estilo de vida que esperava. Quando cheguei em casa naquela noite, ela estava uma merda. Perguntei a Jéssica por que ela continuou aceitando o dinheiro dele depois que nos casamos e por que ela não me perguntou enquanto estávamos namorando. Ela disse que não sabia como parar e que era dinheiro fácil. Saí de casa naquela noite e disse a ela que ela pode ficar com a casa e o carro, mas quero a custódia 50-50 do meu filho. Então aqui estou eu, não contei a ninguém sobre isso. Já se passou uma semana desde então, e fiquei hospedado em um hotel. Vou para casa à noite para brincar com minha filha. Estou conversando com advogados de divórcio e Jéssica fala constantemente sobre aconselhamento matrimonial. Primeira atualização. Antes de chegar à atualização, algumas pessoas me pediram para fazer um teste de paternidade. Não preciso, sei que ela é minha filha porque sou meio indiano e a Jéssica, a minha esposa, é branca, e minha filha se parece comigo. Agora para a atualização. Depois de fazer esse post, compartilhei minha situação com minha prima, ela é o único membro da família que tenho morando nos Estados Unidos. Visitei a casa dela no dia seguinte e ela me deu um pouco de bom senso. Percebi que parte de mim ainda não queria o divórcio porque basicamente casei com Jéssica contra a vontade dos meus pais, eles queriam que eu tivesse um casamento arranjado. Então, meu casamento fracassado machucaria meu ego. Ela também marcou um encontro com um advogado de divórcio e não vou desistir da minha casa. Fiquei emocionado naquele momento. Pelo que entendi, em nosso estado, o adultério tem impacto praticamente zero sobre os bens, então provavelmente será uma divisão 50-50. No entanto, há uma grande chance de conseguir uma custódia melhor para minha filha porque tem um emprego e Jéssica não. Ela também está envolvida em trabalho sexual neste momento, o que poderia funcionar a meu favor. Meu sogro me ligou ontem à noite e estava chorando. Ele me disse que não sabia o que me dizer e que se estivesse no meu lugar, a teria deixado. Aparentemente, Jéssica ficou com medo e contou tudo para sua família depois que eu não visitei sua casa por 2 dias e a bloqueei em todos os lugares. Acho que deveria ter feito isso há pouco, e Jake também está fora de casa. Então, acho que vou pedir o divórcio porque não há ponto de reconciliação neste momento, quando todo o relacionamento me parece falso. Realmente não importa se ela estava traindo ou não. O principal é que ela mentiu durante todo o relacionamento e me recuso a acreditar que foi apenas por dinheiro. Poderia ter sido um problema quando estávamos namorando, mas não depois do casamento. Tenho um emprego bem remunerado. Só estou pensando na minha filha. Se eu consertar tudo com Jéssica, ainda terei problemas de confiança e isso seria um mau exemplo de relacionamento aos olhos da minha filha, o que pode ser ruim a longo prazo. Ainda, me perguntaram se a irmã dela chutou o cunhado, e sim, ela o expulsou ontem. Não perguntei muito sobre eles, mas parece ela tem certeza de que está se divorciando também. Segunda atualização. Antes de chegar à atualização, algumas pessoas estavam me xingando em meus demais, dizendo que eu talvez não ganhasse o suficiente e me acusando de abusar financeiramente de minha esposa e de tirar vantagem dela. Não creio que seja o meu caso, meu salário está próximo dos 6 dígitos, e temos uma conta conjunta onde coloco metade do meu salário e nem gastamos tanto. Para quem ficou confuso sobre os relacionamentos no meu post, minha esposa estava trocando fotos com o cunhado, a marido da irmã dela, e não com as minhas. Agora vamos à atualização. Depois do dia em que Jéssica contou a todos sobre a situação, minha sogra ligou e quis conversar. Ela estava com Jéssica depois que tudo aconteceu. Voltei para minha casa mais tarde naquela noite, e seus pais e sua irmã Josie, a esposa de Jake, estavam lá. Depois que cheguei lá, Jéssica quis conversar a sós. Segundo ela, Jake estava tentando persegui-la desde que ela tinha entre 16 e 17 anos. Para contextualizar, Jake e Josie estão juntos há 20 anos, e isso continuou por quase 2 anos. Ele costumava fazer comentários sugestivos sobre o corpo dela, e ela contava isso a Josie. Mas Josie não acreditou em Jéssica naquele momento e disse que ela estava fazendo isso para chamar a atenção. Jéssica também não contou aos pais porque, segundo ela, Josie era a favorita dos pais, então ninguém teria acreditado nela. Jake não fez nada entre esses anos além de flertar casualmente até 2019, quando Jéssica estava tendo problemas com aluguel e toda a coisa transacional aconteceu. Perguntei por que ela não me perguntou sobre isso, e ela disse que estávamos namorando há apenas um mês e que poderia ter parecido ruim. Ela jura que nada aconteceu depois disso até o ano passado, quando Jake e Josie começaram a ter problemas no casamento, e ele começou a enviar mensagens para Jéssica novamente. Ela não o divertiu no início, mas ganhou algum peso com a gravidez e pensou que eu estava ignorando por causa disso, o que não estava.
Naquela época, eu trabalhava cerca de 13 a 14 horas por dia para mudar meu nicho para outra pilha de tecnologia, demissões em massa também estavam acontecendo, então foi um momento muito ruim. Agora ela admitiu que gostou da atenção e da validação desta vez, mas não tinha nenhum sentimento por ele. Eles começaram a trocar fotos e dinheiro e isso aconteceu 3 vezes. Então ela admitiu que era traição, embora não houvesse ações emocionais ou físicas de sua parte, mas ela disse que não deveria ter feito isso. Perguntei por que ela não me contou sobre Jake ter ficado atrás dela quando nos conhecemos ou começamos a namorar. Ela disse que achava que eu não teria acreditado nela e que isso era passado. Então perguntei por que ela não me contou na primeira vez que descobri isso. A resposta dela foi a mesma, e ela acreditava que eu não teria acreditado nela porque ninguém mais sabia disso. Fiquei triste pelo fato de ela não confiar em mim o suficiente para me contar um incidente tão horrível. Agora, fiz algo de que não tenho muito orgulho. Perguntei a ela sobre um teste de paternidade. Eu sei que foi estúpido, mas emocionalmente eu estava em uma situação estranha naquele momento. Ela ficou totalmente sem emoção durante toda a conversa, mas depois de ouvir sobre o teste, ela começou a chorar e começou a hiperventilar, eu comecei a chorar também. Depois de cerca de 10 minutos, paramos de chorar e ela disse que tudo bem, depois me perguntou se íamos nos divorciar. Eu disse que não sei. Ela então disse que deveríamos fazer um pós-nupcial antes que eu fizesse algo assim. Aquela frase pareceu um tapa forte na minha cara, eu pensei, você não vai nem me convencer a não continuar com isso? Depois ela foi embora com os pais. No dia seguinte, ela ligou chorando, pedindo para não se divorciar e para iniciar o conselho matrimonial. Obviamente eu disse ok. Então aqui estamos nós, depois de alguns dias estranhos, ainda recebendo o pós-nupcial. Esperançosamente, a confiança retornará algum dia. Além disso, Jake está negando tudo que, segundo ele, Jessica seduziu por dinheiro e minha cunhada está se divorciando. Eu sei que algumas pessoas vão me chamar de capacho, mas não me importo. Terceira atualização. Estamos nos separando por um tempo, não legalmente. Ela está se mudando para a casa dos pais para ficar por pelo menos 6 meses. Ela não fez nada de errado nas últimas 2 semanas, mas também não fez nada de errado no ano passado, e não consigo tirá-la da cabeça e acabo verificando meu telefone a cada poucos minutos. Então, pensei que precisava clarear minha mente para decidir se realmente queria me reconciliar ou não. Talvez 6 meses seja um bom tempo. Estamos fazendo um pós-nupcial e guardando todos os meus bens para mim. Não tenho certeza de como isso vai acontecer se nos divorciarmos, mesmo que seja amigável. Esclarecendo apenas alguns pontos, eu fiz um teste de paternidade e deu positivo, então quanto a isso, não há qualquer dúvida, sendo que eu já não tinha muita. Não creio que o objetivo principal da separação seja voltarmos a ficar juntos, mas sim ver se realmente queremos nos reconciliar ou não. Ela tem certeza de que quer, mas eu não tenho certeza. Não creio que nenhuma criança deva crescer num lar desfeito como este. Não existem regras extremas, apenas uma política simples de não contato, a menos que seja necessário, e verei minha filha todos os dias. Comentários sobre o relato. Como alguém que já foi stripper, posso dizer que algumas garotas podem realmente ficar viciadas em dinheiro fácil. Quando eu disse a algumas garotas com quem trabalhava que queria largar e trabalhar em um emprego regular, elas me parabenizaram por não cair no mas eu volto para casa com dinheiro imediatamente. Essa situação gera uma dose muito grande de dopamina. Aparentemente a primeira vez que ela fez isso, foi próximo de quando Op e sua esposa começaram a namorar. Depois disso, isso não aconteceu por muito tempo, até que ela começou a fazer para obter validação, e obviamente mais dinheiro. Todavia, se ele já tinha o suficiente e ela ganhava mais esse dinheiro por fora, com o que ela gastava que o Op nunca percebeu? Ainda acho que ele está encobrindo a extensão da traição e decepção dela por parte dele e de sua irmã. Verdadeiramente nojento. Eu precisaria ver todas as comunicações para me sentir um pouco convencido de que ela não estava escolhendo ativamente ter esse caso. Não parece arrependido o suficiente, na minha opinião. Muita confiança foi quebrada. O Op precisa dar o fora disso, mas a postagem é pelo menos um bom primeiro passo. O único ponto positivo é que a filha dele é dele, então isso não aumenta a complexidade dessa situação de merda. Pelo menos isso. Eu teria mais esperança se ela tivesse começado um OnlyFans do que ficar mandando fotos para o marido de sua própria irmã. Caramba, se eu estivesse no lugar dela, eu teria mostrado as mensagens para minha irmã e dito que o marido dela era um canalha. Tipo, por que ela não contou à irmã que passou os últimos 20 anos com alguém que estava a perseguindo? Será que essa versão dela é verdadeira mesmo? Difícil dizer. Cara, não seja um idiota. Obtenha o divórcio e siga em frente. O que acontecerá da próxima vez que eles estiverem com pouco dinheiro? Embora eu saiba que muitos vão dizer que ela não fez isso por dinheiro, mas sim por ego e por validação, mas mesmo assim. Sim, ela está disposta a trair o marido e a irmã por um pouco de dinheiro ou um pouco de validação. Isso não é ótimo. Esta não é uma mulher desesperada para manter as luzes acesas ou alimentar os filhos. Esta não é uma mulher forçada a uma situação difícil pelas circunstâncias. A questão era a traição de pessoas que cuidavam profundamente dela e de quem ela cuida. Se ela pode trair as pessoas que ela mais ama e que mais a amam pelos motivos mais frágeis, ela não é uma pessoa em quem você deveria investir seu tempo, amor e carinho.
Porque ela claramente não dá a mínima para sua felicidade ou para fazer o que é certo com você. As pessoas que podem tratar seus entes queridos como merda não são aquelas que você deveria amar. Porque sempre terminará em miséria. Cerque-se de pessoas que valorizam aqueles que amam e os tratam com gentileza e respeito. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.